capítulo de número 8, versículo de número 48, diz o seguinte: e ele disse: tem de bom ânimo, filha, pois a tua fé te salvou. Eu tô com uma Bíblia hoje que eu gravava com ela lá no começo. Essa Bíblia, eu não viajo mais com ela. Eu só trouxe ela porque eu vim de carro. Porque essa Bíblia aqui é uma memória minha. Ela é toda marcada, página por página. Todos os textos que eu li milhares de vezes, porque eu precisava de socorro. Então nessa Bíblia, ela é de 1987. Ela é uma herança do meu avô que partiu para o Senhor. E essa Bíblia ficou na minha casa por muito tempo, em cima de um armário do quarto da minha mãe. Era a Bíblia dela. Mas no dia que eu mais precisei, eu corri para o quarto dela e encontrei essa Bíblia. Fui para o meu quarto e abri ela. E nunca mais a fechei. Porque uma palavra veio tão forte no meu coração que mudou a minha vida para sempre. E naquele dia eu conheci Jesus. E eu conheci um Deus que até então não tinha sido me apresentado daquela forma. E eu fiquei apaixonado. Alguém me disse: David, perguntou esses dias, quando foi que você começou a pregar? E eu de verdade não sei. Porque quando eu conheci Jesus, aconteceu um negócio comigo. Não é que eu queria pregar, é que eu não conseguia parar de falar. Sabe, já pegaram no meio do caminho e colocaram numa pirâmide, num golpe. Apresentaram de Jesus de um jeito que era um golpe. E hoje eu abro a internet e eu fico apavorado com o tanto de golpe. É golpe em cima de golpe. E tudo em nome de Jesus. Isso me dá uma tristeza, porque eu fico pensando como essas pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. Sabe, qual é a perspectiva que o mundo vai criar de Jesus a partir dessas pessoas que proclamam o Evangelho? Eu jamais vou usar um palco como esse para falar de pessoas, para falar nomes, para perseguir alguém. Jamais. Esse lugar não é para as minhas angústias fluírem, é para que o Evangelho apareça. Mas eu preciso te dizer que dói no meu coração quando eu vejo algumas coisas. Gente falando o que Jesus jamais diria, fazendo o que Jesus jamais faria, ferindo, chamando de pecado coisas que nunca foram, cercando pessoas em julgos desiguais. Sabe, esses dias eu ouvi uma palavra e eu só vou falar isso aqui. Alguém disse: se você ouve uma palavra e se sente leve, isso não é o Evangelho. E eu tô aqui, ó. Nossa. E a pessoa disse: Evangelho, quando você ouve, você fica pesado, olhando para as misérias suas. Uau. E eu tô assim: nossa, que horrível esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é deixar vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, suave. Quer dizer que Jesus disse que é leve, mas nós estamos dizendo que é pesado. É tiro, porrada e bomba. E tem gente que morre de medo do inferno, e por isso se chega até Jesus.
E tem gente que morre de medo de morrer, e por isso serve Jesus. E tem gente que está doente, e por isso que serve Jesus. E na verdade os nossos motivos sempre estão equivocados, parece. Faz um pix. Posso te falar um negócio? Nosso maior problema é porque a gente talvez não conheceu Jesus na fonte. É que às vezes a gente só conhece Jesus de quem bebeu da fonte. E as percepções de sabores às vezes são erradas. E ainda tem gente que manda mensagem para mim: se tatuagem é pecado, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Irmão, ai, cuida da tua vida. Mas eu quero saber se... Não, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a entrar em detalhes que vão colocar problemas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que só tem uma forma de resolver isso: quando a gente entende que nos falta algo. Que ouvir o Dave não é suficiente, que ouvir o teu pastor não é suficiente, que ouvir uma mensagem em uma segunda-feira não é suficiente. Você precisa de algo a mais. Como assim, Dave? Você está se incluindo? Exatamente, eu estou me incluindo. Eu não sou capaz de te ajudar a completar o caminho. Eu posso te ajudar no início dele, dizer: é para lá. Agora, lindo, você só vai conseguir se uma coisa acontecer com você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sabe o que falta para nós? Uma experiência verdadeira com Jesus, com a fonte, não com quem bebeu dela. Porque eu vou te falar, eu sou ruinzinho, eu estava perdido, já perdi. Eu, às vezes falo umas coisas que eu fiz Deus na minha vida. Você não era crente, rapaz? Eu já devo ter contado essa mensagem, essa história, não a mensagem, umas 30 vezes, pelo menos na minha vida. Em série, talvez umas 4. Mas nunca me canso, porque agora o final é outro. Olha aqui, a Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, aquele negócio que a mulher tem. É porque eu não sabia no começo, eu tive que... Verdade, pelo Jesus não sabia. Aí a minha esposa falou: é isso aqui. Eu falei: pronto, então é uma mulher difícil de lidar. Uma mulher que tem TPM. Quem é mulher sabe, não é fácil, é 5 dias. Que é só o sangue de Jesus tem poder para aguentar. E tem mulher que tem a TPM, que é os 5 dias antes do negócio desandar. Quer dizer, desanda para nós 5 dias antes ainda. E essa mulher não tem isso 10 dias, não tem 7, ela tem 12 anos. Pronto. Essa mulher é doida, irmão. Essa mulher deve ser maluca de pedra. Porque ter isso no tempo desse tempo histórico aqui da palavra era muito pior do que agora. Quem tinha isso era impuro. Então não podia estar em lugar público, não poderia encostar em ninguém, não poderia cozinhar para ninguém, não poderia abraçar ninguém. Estava condenada a uma impureza que a cerceava de alcançar, de tocar, de abraçar, de amar, de se sentir amada. Essa mulher é um caos. E aí a Bíblia diz que tem um homem na cidade chamado Jesus. Só que Jesus tinha uma galera que andava com ele, uma galera que queria milagre, que estava interessado em ver o que ele ia fazer. Tinha os que estavam buscando motivo para condenar ele. Tinha os religiosos, os fariseus, e cada um dizia uma coisa sobre ele. Um diziam: ele é um falso profeta. Outros diziam: ele faz milagres. Outros diziam: ele está se achando. Que não espere que Jesus era unânime. Jesus era perfeito, unânime não. Perfeito ele era, mas na perfeição de Jesus irritava mais do que qualquer outra coisa. Foi perseguido, humilhado, maltratado. E esse era o cenário do enredo que cercava Jesus. E dentro disso tem uma mulher que tem uma doença
concebe dentro dela tocar em Jesus. E ela diz: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E aí a Bíblia diz que essa mulher tem um grande problema: chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus, ela vai ter que romper com uma multidão, que se ela falar o que tem, ela vai ser escorraçada do meio da multidão. Se ela revelar o que ela passa, ninguém deixa ela chegar perto. E às vezes é muito isso que acontece. Tem muitos perdidos que não chegam até Jesus, porque o clube dele não deixa. Você não pode. Você não se encaixa nos padrões. Você não usa a roupa que a gente usa. Você não penteia o cabelo da gente do jeito que a gente penteia. Você não pode. E aí vai ter um outro clube que vai dizer: você pode fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Quer dizer, tá cheio de confusão no meio dessas informações. Alguém diz: você não pode nada. O outro diz: você pode tudo. E tá tudo errado. E essa mulher está, há uma multidão de Jesus. Então, para ela conhecer Jesus, ela vai ter que romper a multidão. Ela vai ter que passar pelo meio. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela ignora. Ela se esconde, ela se abaixa. Imagina a cena, ela indo rapidamente por baixo da visão de todos. E ela consegue chegar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus, e imediatamente ela é curada. Preciso de 10 irmãs para celebrar isso. E aí, se você moça que está me ouvindo aqui, irmã, senhora, tia, é que tem tia aqui também, eu estou feliz. Olha, você tem uma velhinha maneira no meio. Você veio, conheceu pelo YouTube? Que é isso, hein? Conectadaça. Mas aqui, se você está 12 anos com um negócio desse acontecendo, você é curado, o que você faz? Essa mulher não. Essa mulher faz. Porque se ela gritar, a multidão acaba com ela. Se ela gritar, a multidão descobre ela. Então ela conheceu Jesus, mas ainda não conheceu de maneira plena. Ela conheceu uma faceta de Jesus, o Jesus que cura, mas ela não conheceu Jesus por completo. Eu vou te falar, lindo, tem gente que não conheceu Jesus por completo, e vai demorar muito. Eu também não conheci, mas tem gente que conhece só uma faceta de Jesus, só uma. Tem uns que conhecem: ele é um justo juiz. E aí tem gente que morre de medo, mas esquece que ele é o nosso advogado. Só que não conhece a outra parte. Então só é apresentada uma, vive dentro de um cabrestinho: ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está me julgando, ele está me olhando. E aí tem um que conhece só uma faceta, o amor, mas esquece que ele é um pai justo também. E aí, whatever you're doing, faz o que você quiser. O papai é um bobão. Ele é o pai. E pai que é pai, bota caráter no filho, sabe, corrige porque ama, cuida, zela. E aí tem outros que tem outras vertentes. Ou seja, parece que a gente pega só um negocinho e isola do todo. Jesus é muito mais. E a mulher conheceu só uma faceta de Jesus. Ela tocou, foi curada e estava bom. Só que Jesus não. Jesus para. Jesus parou do nada e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Todo mundo começa a dizer: eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Se eu estou no meio, eu digo: fui eu. Eu sou muito curioso, eu quero saber o que está rolando. Fui eu. Ele fala: não foi. Pois é, pensei que foi, mas... E a Bíblia diz que tem uma mulher escondida, tentando passar desapercebida. Quando entendendo que não conseguiria, e eu estou ocultando a parte do Pedro, que deu uma bronca em Jesus, dizendo: como assim? Alguém te tocou se está todo mundo te tocando? Bom,
Outro dia a gente fala do preto. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma visão de Jesus, tá? E a visão de Jesus dela é a visão do religioso, do fariseu. Então quando Jesus diz: alguém me tocou, ela sabia que pela religião ela não tinha direito de tocar em Jesus. Ela sabia que aquele homem era santo e que ela não era. Então ela não tinha direito de fazer o que ela fez, porque ela só conhecia uma faceta de Jesus. E a religião é que tinha filtrado. O fariseu é que tinha filtrado. Então a Bíblia diz que ela estava tremendo de medo, assim, tremendo de medo, caída no chão. E ela diz: fui eu. E ela que ela diz, que bonitinha. Ela diz: mas eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do teu vestido. Não toquei em você. Eu encostei só na orla do vestido seu. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não sou digna. Então eu quero que o Senhor saiba que eu me coloco no meu lugar. Eu não encostei no Senhor, eu só encostei na orla do teu vestido. E tá todo mundo assim, ó. Uma aspa. Eu tenho meu filho, o Noah, meu segundo. Ele tem 2 anos, mas ele é muito inteligente. Com o João e com o Noah, eu fui mais rígido, porque tinha muito medo por conta das viagens e queria ser mais presente possível mesmo viajando. Então sempre quando estava com eles eu era mais, sabe, corrigia muitas coisas pequenininhas o tempo todo. E eles têm muito respeito por mim, me honram demais. Só que quando veio a Serena, acabou o machão, irmão. Acabou. Quando eu vi que a Serena ia nascer, que nem brigar eu não conseguia, na barriga, porque um dia ela estava mexendo muito, e a minha esposa fala: briga com ela, fala para ela parar de mexer tanto. Aí eu falei: para, filha. Aí a minha esposa falou: tá vendo? Você não vai conseguir fazer igual com os garotos. Irmão, dito e feito, o que eu tive que fazer? Tive que arregar. Dei uma segurada na rigidez dos garotos, para ele nivelar, para não ter nenhum problema. O meu papai ama mais a Mana do que a gente. Bom, nivelei. Só que dentro desse nivelamento ficou as memórias. E o meu filho Noah, esses dias eu fiquei muito triste, porque em algum momento me pareceu que ele tinha mais medo de mim do que amor. E para mim foi muito pior ele sentir isso do que ter me desobedecido. Ele fez xixi na calça. Ele acordou chorando, dizendo: papai, eu não vou trazer mais, papai, eu não vou trazer mais, eu não vou trazer mais. E ele me olhou aquele dia todo, ele dizia: papai, eu não fiz xixi na calça, papai, eu não fiz xixi na calça. E aquilo me deixou. O que eu fiz com meu filho? Que ele tem mais medo do que amor por mim. E eu entendi que uma faceta apareceu mais do que a outra em algum momento, e foi por bastante, talvez. E aí chegou no final do dia, eu chamei ele para conversar, e ele é muito inteligente, sentou na minha frente e falou: papai, eu não vou trazer mais. Papai vai brigar comigo? Eu falei: não, filho, pai não vai te castigar. Aí eu falei para ele isso aqui: o pai já teve 2 anos, e o pai sabe o que você sente. Foi uma das conversas mais legais que eu tive com ele, porque ele ficou assim: o papai já foi pequenininho? O papai já foi bebê? Sim. O papai já fez xixi na calça. E ele: o papai e o vovô Bigô? E aí eu falei para ele: filho, eu quero que você entenda, quando você cometer algo de errado, e vai acontecer,
Você não precisa ter medo do papai, mas deixa o papai te ajudar a resolver o problema. Fala com o pai. Fala para mim: pai, eu fiz xixi na calça, me ajuda, eu não quero fazer mais. O papai vai te ajudar. Como que a gente resolve? Conversando, filho, conversando. O papai vai conversar com você, conversando. E isso agora entrou na cabecinha dele. Quando eu falo com ele: filho, ele falou: papai quer conversar? A minha luta é que o amor seja sempre maior do que qualquer outro sentimento com meu filho. Agora, você acha que Deus é o contrário? Sabe o que Deus fez para que a gente nos sentíssemos amados, salvos? Ele não fez de longe, tudo que fez foi de perto. A Bíblia diz que o Filho desceu, suportou tudo o que a gente suportou. A diferença é que Ele nunca pecou. Mas tudo que você vive, Ele já viveu. Ele sabe na pele o que você sente. Por isso a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu já vivi isso tudo e venci. Sabe, não é um evangelho que tira Jesus do nosso meio, não é, coloca no centro. A gente olha para Ele e diz: o Senhor sabe, mas eu preciso de ajuda. A mulher, ela não conheceu Jesus ainda, então o medo dela é muito maior do que o próprio resultado da cura. Ela está tremendo de medo, e a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz uma palavra só: filha. Sabe qual é o louco? Não tem o nome da mulher na Bíblia. Não tem o nome dela. Não é Lúcia, não é Esther, não é qualquer nome. A gente só sabe duas formas o nome dela. O primeiro é o autor contando: é a mulher do fluxo de sangue. E a segunda é Jesus dizendo: é a minha filha. E só quem é pai sabe o peso que carrega essa palavra: filho. A palavra filho, ela desarma o disjuntor, ela faz assim: puff, filho. Eu acredito que quando Jesus falou filha, provavelmente ela tenha parado de chorar na hora, porque ela chegou pensando que era só uma mulher desqualificada e que não podia ter tocado nele, mas descobriu que o homem que cura também era o pai dela. Até o 23 de abril de 2009, eu pensei que o Deus que eu servia era um Deus distante. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. Mas o dia que eu dobrei o joelho dentro do meu quarto, garoto, 19 anos, chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, se ainda tem esperança, eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia eu descobri que não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus, era o meu amigo. E Ele responde oração. E Ele me respondeu: por que você está falando tudo isso, Dave? Porque é isso que eu quero que quem me ouve viva. Que independa do que eu fale, mas que tenha a sua própria experiência com Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não tem a sua identidade confusa, não tem visão equivocada sobre Jesus. Pelo contrário, é apaixonado por Jesus. E porque eu vou te falar um negócio: não tem, escute bem, não tem como conhecer Jesus de verdade e não se tornar louco por Ele. Não tem. Como assim? Ele explica. Jesus é assim: quanto mais você conhece, mais apaixonante fica. Quanto mais você acessa, mais você quer. Por isso que o segredo está em conhecer Jesus, não pelo que os outros me dizem, mas por quem Ele é.
Essa mulher chegou através de Jesus para ser curada, mas saiu dali adotada. Tocou em Jesus, Jesus disse: não, filha, não, relaxa, filha. Ela estava assim, ó, fez. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Só tem um detalhe: Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Como podia ter salvo alguém? Muito simples. O nome disso é herança. Tudo aquilo que é do pai já é do filho. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está dizendo: você é minha filha, meu bebê, tudo que eu tenho agora já é seu. Você pode viver a vida inteira sem conhecer Jesus de verdade, com facetas apresentadas em uma mensagem e outra, mas o dia que você conhecer Jesus, você vai entender que nunca precisava de nada. Tudo que você precisava tinha nele. Jó, quando termina a experiência, diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A oração de hoje tem um motivo. Eu quero que essa oração seja ecoada pelo nosso país e fora dele. Você não vai terminar essa mensagem dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu... Não, diga: Jesus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Fala comigo, papai. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aonde você estiver, se você puder dobrar os joelhos, se não puder, feche os olhos e diga: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Jesus, tu é muito maior do que as pessoas dizem. Tu é muito mais incrível do que a religião nos pintou. Tu és soberano, poderoso, mas eu quero te conhecer. Eu, Jesus, eu sou pequenininho, eu sou frágil, mas eu estou te pedindo como um filho: se revela a mim. Me deixa sentir o cheiro do teu perfume. Me deixa abraçar. Me deixa sentir a tua presença.
Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque através dele o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém leproso. Vou continuar um pouquinho mais. E os sírios haviam saído em companhia e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criança pequena, e ela era a serva da esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com um profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor Naamã, dizendo assim, e disse que a criada era da terra de Israel, e que se ele fosse, seria purificado da lepra. Bom, eu vou contar-lhes a história. Havia um homem que era general. Irmão, dentro de um exército, isso é o auge, o general de guerra. E ele era um general que porventura tinha histórias da sua valentia e de vitória. Através dele a Síria havia sido liberta. Então é um homem valente, um homem respeitado, veste roupa de general, é o general, mas por baixo daquela roupa tem um leproso escondido. E a lepra era uma doença letal naquela época. Era uma doença que o levaria à morte. E pior, era uma doença extremamente contagiosa. Ou seja, todo mundo que se aproximava de Naamã, sem saber o que ele tinha, de uma certa forma, corria um grande risco de contrair a sua doença. E eu imagino que essa história tem vários efeitos colaterais que não estão aqui. Porque ele era general, ele permanecia general, mas por dentro, por trás dessa roupa de general, havia um homem doente, um leproso. Só que a lepra colocava o leproso numa circunstância de muita humilhação, porque ele era retirado da cidade. Ele ficava aos arredores junto com os leprosos, nos chamados leprosários, pessoas que eram afastadas das suas comunidades para ficar no lugar aonde ela iria morrer. E esse era o final. Então a pessoa saía da onde estava para ficar naquele leprosário, e ali era o último endereço dela, porque provavelmente morreria ali. Não havia cura. E essa é a questão. O nosso menino Naamã, ele está o que a gente chama entre a cruz e o punhal. Ele pode fingir que nada está acontecendo e permanecer sendo general. Qual é o risco? Morrer e contaminar muita gente. Ou ele pode tentar uma segunda via, que é reconhecer que está doente, abrir mão do cargo de general para buscar a cura. E aqui é o dilema do Naamã. Aí Naamã tinha uma serva que havia vindo de Samaria, uma menina. E essa menina, porque era próxima, sabia da doença do seu senhor, e disse para a mulher dele, para a mulher de Naamã: olha, existe um profeta chamado... Estamos num tempo anterior. Qual era o nome do profeta? Eu não li essa parte? Mas e a escola bíblica dominical? O Eliseu. O nome do profeta era Eliseu. Ela disse: se esse homem, Naamã, encontrar-se com o profeta, ele pode ajudá-lo a se purificar da lepra, porque sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ok. Aí, só que o que é o problema? O Eliseu não é da Síria. O Eliseu é de Samaria. Era irrival.
Israel e Síria não se bicavam, tinham históricos de guerra. Então agora, se ele quer ser curado, ele não vai ter só que abrir mão de ser o general da Síria, ele vai ter que sair para o território inimigo. Olha que loucura! Isso é o que a gente chama de downgrade total na vida. Você vai abrir mão do seu cargo e você vai descer. Você vai sair do seu lugar de conforto para um lugar hostil. E isso é humilhação. E a humilhação não começa só quando ele abre mão de ser general. É quando o general fica doente. Porque a gente pensa, meu lindo, que a gente é intocável até um dia que algo nos toca. A gente pensa que é um super-herói até um dia que descobre que não somos. Sabe, a gente tem um benefício nessa geração. A gente aprendeu a reconhecer fragilidade como a geração anterior não tinha coragem de fazer. Eu sou de um tempo, eu sou bem sincero, que as pregações que eu ouvia me faziam me sentir um lixo. E não porque a palavra era forte, mas porque o pregador era herói. Então o pregador herói faz a gente se sentir ruim, porque a gente diz, isso eu não consigo. E se eu não consigo, eu não tenho nem como tentar. Porque eu ouvia sobre oração, e quem falava dizia que orava dia e noite. E eu, como que eu consigo isso? Eu ouvia a pregação de pessoas que contavam histórias tão difíceis de viver, que eu confesso que pensava, eu não nasci para esse negócio de ser crente, não. Eu sou sincero, os pregadores não se encontravam na mensagem, eles estavam para além dela. Eram super-homens. Então quando eu comecei a pregar, a primeira coisa que eu tive que aprender a absorver era um tempo novo, aonde eu me incluo na mensagem, aonde eu digo que sofro do mesmo problema, aonde digo que sou alvo das mesmas lutas e das mesmas batalhas e frustrações. Então entenda, é difícil admitir doença quando você pensa que é um super-herói. Naamã tinha tudo, porém era leproso. Esse é o primeiro momento da frustração ou da humilhação da vida dele. Um homem com tanta história, de repente ficar fragilizado. Eu sempre dou um conselho para pessoas que me cercam: vá a um hospital. Vá a um hospital, faça uma visita e você vai ver o que é o ser humano. O ser humano é a pessoa mais frágil que existe. Lindo, uma bactéria minúscula, microscópica entra no teu corpo e vai para o lugar errado e mata você. A gente é muito frágil. Veja, reconhecer isso é importante, mas não é só aqui que começa. O problema é, Naamã quer ser curado, então agora ele vai ter que ir para o território inimigo. O que ele faz? Vai até o rei da Síria e diz, olha, eu tenho uma doença e eu preciso ser curado e só tem uma forma, eu preciso ir para Israel. Será que o Senhor não poderia escrever uma carta de recomendação dizendo que eu não estou indo para guerrear, que eu não estou indo de maneira afrontosa, mas eu estou indo de maneira humilhada, porque eu quero ser curado? Uau! O rei escreveu a carta e ele chegou em Samaria. E quando ele chegou em Samaria, a Bíblia diz que ele pediu para se encontrar com o profeta. Aí foram para o profeta, disseram, olha, tem um homem muito importante vindo da Síria, um general de guerra chamado Naamã, e ele quer vê-lo. Aí o profeta diz, pois eu não quero receber dele. Aí o que a gente pensa de cara? Meio duvidoso esse profeta. Mas se o profeta for o resultado, ou o remédio que ele precisa antes da cura? Vou ser bem claro para você. A forma mais poderosa de o ser humano salvar o homem é quando o nosso ego está ferido. A forma mais incrível e mais fácil de Deus nos acessar é quando a gente está fragilizado. Isso, lindo. Não tem como falar o contrário. O ser humano, quando está com dor, vira uma florzinha. Quando a gente está bem, a gente não precisa nada, não preciso de nada, não preciso de Jesus. Eu o quê? Eu sou cara, eu sou uma máquina de vencer. Aí você fica doente. Você fala, Jesus, eu me intenção de morrer agora, Senhor. Irmão, todo corajoso, quando o avião bate no céu, numa turbulência, fica evangélico na hora.
Irmão, qualquer pessoa, o avião começou a tremer, já fica assim. Pode observar, porque o ser humano, quando está fragilizado, abre a guarda. Você entende? O profeta está colocando o negócio para pior, para a vida do tal do Naamã, irmão. Porque daí, eu vou ler que é melhor. Eu vou ler o que o profeta diz. Porque, porque parece que é tão doido ó. Quando a carta do rei chegou, que ele rasgou as suas vestes, disse: sou eu Deus para... Eu pulei toda a história da carta. Estava muita coisa escrita na carta. E veio oferta, veio o talento, e uma carta dizendo: olha, ele se humilhou, rasgou a veste, contando todo o processo de humilhação dele. Aí chega aqui: e sucedeu que quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele viu ao rei dizendo: porque rasgaste as suas vestes, desde que vem até mim e saberá que existe um profeta em Israel, Naamã veio com os seus cavalos, com sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu não recebeu. Você está na porta da casa do homem, ele vai me curar, eu vou poder. Aí, irmão, ele não deixa entrar, ele não recebe. Aí a Bíblia vai dizer: então a serva falou para Naamã o que ele teria que fazer: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Qual era o problema? O rio era sujo. A parte do Jordão, aonde é a geografia de Eliseu, era suja. Se você um dia for a Israel, você vai ver, existem partes do Jordão que são potáveis, que dá para você tomar da água. Existem partes que são sujas. E outra, ele é um homem da Síria. Agora o que o profeta está dizendo é: você quer beber? Então desce no Jordão e mergulha 7 vezes. Mergulha uma vez, sai, entra. Mergulha de novo, sai, entra. E isso é humilhante. E eu poderia parar por aqui, deixar até ele sem cura, porque às vezes na nossa vida é isso que a gente merece, sabe? A gente provoca tanto, a gente incomoda tanto nessa vida. Seja sincero, lindo, eu não sei você, mas eu tenho a consciência de que não merecia o que Jesus fez por mim. Eu tenho a noção de que não plantei o suficiente para viver o que Deus está fazendo na minha história. Eu não mereço. E isso é quando o nosso orgulho é massacrado pela misericórdia. Quando a misericórdia de Deus se aperfeiçoa em nós, o nosso orgulho é suprimido. Porque eu não posso dizer que eu sou o segredo, que eu sou a causa, que eu sou a razão, porque tudo que vivo é a favor e misericórdia do Senhor. E é por isso que Deus permite você ser humilhado. E aqui eu começo uma crise. Não é você que quis, não, é que Deus permite. É teologia difícil, irmão, de falar, mas é verdade. Deus deixa a gente se quebrar. Deus deixa a gente passar problema, porque isso é que um bom pai faz para ver o filho amadurecer. Deixa ele viver problemas, porque senão a gente não amadurece. As humilhações da vida são especialistas em treinar o coração altivo de um homem. Os problemas que a gente enfrenta são especialistas em moer a nosso ego, em colocar a gente prostrado na presença de Jesus. Eu nem gosto muito disso, porque me parece que está tendo um ar de ameaça. Não é ameaça, é porque quanto antes a gente reconhece fragilidade, mais rápido encontramos a misericórdia. Quanto antes encontramos a resposta da nossa alma em dizer que não somos nada sem o Senhor, antes somos alcançados pelo favor dele. Qual é o problema? A gente é muito difícil de reconhecer. É difícil deixar de ser general. É difícil de abrir mão da nossa roupa. É difícil de abrir mão da autoridade que estamos revestidos. É difícil de abrir mão da nossa história. E é isso, quando Deus entra, Ele exige de nós, e isso é natureza de Deus, que a gente abra mão de controle, que a gente reconheça quem nós somos. Porque a graça de Jesus, ela é a graça de não merecermos, mas se aperfeiçoa quando reconhecemos isso. Lindo, a chave disso aqui é: quanto mais tempo você demora para se render, mais difícil fica. Quanto mais tempo você demora para reconhecer quem você é, mais difícil a sua vida se torna.
E não é porque Deus deixa pior, é porque a vida se encarrega disso. A vida é profissional em encurralar orgulhosos. A vida, quando eu digo, é a vida, o contexto. Quem é orgulhoso não ouve conselho, pronto. Quem é orgulhoso não aceita repreensão, pronto. Quem é orgulhoso não ouve ninguém. Quem é orgulhoso pensa que está certo toda a vida. Quem é orgulhoso não olha com humildade para o próximo. Quem é orgulhoso se sente superior aos demais. Precisa que Deus faça alguma coisa para essa pessoa sofrer? É óbvio que não, ela sofre sozinha. Quem é orgulhoso não perdoa. Quem é orgulhoso não consegue liberar perdão. Quem é orgulhoso não consegue dizer que ama. Quem é orgulhoso não consegue abraçar com humildade. Quem é orgulhoso não se sujeita a nada. E isso é a gente, nós somos assim. Quando você tiver um filho, você vai descobrir que a criança, ela nasce orgulhosa. É difícil isso, mas é a verdade. A criança precisa de regra, de limite. Ela precisa ser educada, ela precisa ser amada. Mas ela nasce com a sensação de que ela pode tudo. Irmão, a minha filha subiu numa cadeira e ela se jogava se eu não pegasse ela. A cabeça dela não vai dar nada se ela cair. Até o dia que ela cair mais baixo, ela vai olhar para mais de cima e dizer: se aqui eu machuquei, lá em cima eu vou me estabanar. Por isso, o nosso orgulho é testado nas dores da vida. E ele é massacrado nelas. E aqui, lindo, eu prefiro ter um final feliz. Senão todo mundo vai ficar com essa carinha assim: poxa, a vida toda vai ser humilhação então. Ai, gente, não sei como te dizer isso. É que de um certo jeito, a gente vai ser trabalhado por Deus o resto da nossa vida. Irmão, todos os dias da nossa vida, Deus vai estar trabalhando no nosso orgulho. Porque o maior inimigo do ser humano não é o diabo. O maior inimigo do ser humano não é o invejoso. O maior inimigo do ser humano não é o maldizente. O maior inimigo do ser humano é ele mesmo, o orgulho. O orgulho tem a capacidade de nos destruir, tem a capacidade de nos afastar de Deus, tem a capacidade de fazer a gente perder tudo, tendo tudo para ser feliz e viver bem. Por isso, se tiver algo que precisa ser vencido e rápido, é você com você. Matar o orgulho, tirar o orgulho da história, ser humilde, reconhecer o quanto precisa, porque é dessa maneira que Deus age. Naamã só entrou no caminho da cura quando abriu mão da roupa de general. Quando ele sai de lá, ele já está sendo curado e não está vendo. Ele já está vivendo um milagre e ainda não soube. Então quando ele chega na casa do profeta, ele já está vivendo um milagre e ainda não sabe. Só que a Bíblia diz que quando ele entra no Jordão e quando ele sai pela 7ª vez, ele está... Você só vai ser curado o dia que reconhecer que está doente. Você só vai ser e se sentir amado de verdade o dia que descobrir que sem Jesus você não consegue. E é isso, acabou. O Evangelho destrói as nossas barreiras, as nossas crises. O nosso orgulho coloca a gente no lugar certo e devolve para nós a capacidade de ser amado pelo Senhor Jesus. Quando tiramos o orgulho, somos achados de maneira sobrenatural. Quando reconhecemos que estamos doentes, o Senhor Jesus nos cura. Quando reconhecemos que estamos perdidos, Ele nos acha. E a vida muda nesse dia, quando Ele nos acha. Eu sou um evangelista. Essa é a minha razão de viver. Eu prego o Evangelho para todo mundo. E uma das coisas que mais me incomoda é quando alguém diz que a massagem do ego é a mensagem evangelística. Porque quando você trata as emoções de alguém, quando você fala com amor na fala, quando você usa o Evangelho para resgatar a esperança, somos tentados a pensar sobre isso. Então eu sou o centro, então é tudo para mim. Não, lindo. Toda vez que o Evangelho é pregado, ele faz o contrário dentro do ser humano. É a gente que às vezes não deixa acontecer por completo. Ele faz a gente crer de verdade que sem Jesus não somos nada. Ele faz a gente entender que a fonte do milagre é Jesus. A razão da nossa existência é Ele. Para Ele
por Ele, todas as coisas. Esse é o evangelho verdadeiro de Jesus. Só que de verdade, eu concordo quando precisamos resgatar alguns pontos sensíveis. E o ponto mais sensível do ser humano, sim, é o orgulho. Ô lindo, eu vou fazer um apelo aqui agora. Nossa, pesado o clima, não pesou? Vou fazer porque essa é a razão da palavra. Veja, olha o declínio: general, leproso, imigrante, rejeitado pelo profeta, sujo num rio apodrecido. Só que daqui ele sai para outra posição: curado. Tem mais: aprovado, reestabelecido, general de novo. Você entende? Os altos e baixos fazem a gente lembrar de quem somos e de quem não somos, o que temos e o que de verdade não temos. E a pergunta é: lindo, se você está doente, reconhece hoje que precisa ser curado. Se você está com saudade de Jesus, volte para Jesus hoje. Não deixa para amanhã. Não permita nenhum dia mais na sua vida, mas reconheça que você não pode sem Ele. Entregue a vida de uma vez por todas. Essa semana a gente estava no Natal ministrando, e eu fui almoçar num lugar, e quando a pessoa me viu, ele pensei: ah, meu Deus, Dave? Eu falei: oi, Joe. Ele falou: faz 6 meses que eu estou afastado de Jesus. Eu falei: é verdade? Que coisa, hein? Que eu ia almoçar, né? Fui até ali para comer só, não estava combinado nada, não. Aí, irmão, eu pedi a comida e ele saiu. E eu comi remoendo o que ele tinha dito. Eu não consegui mais voltar. Eu estou afastado. Ele fez o primeiro passo do Naamã. Ele saiu da função de garçom, ele veio até mim e ele disse: eu estou afastado. Aí, irmão, eu sou o profeta Eliseu na hora. Vontade de mandar ele embora. Eu queria só comer. Só que aí que tá, eu fiquei engasgado. Aí, irmão, terminamos de comer, pagamos a conta. Aí ele veio para dar tchau. Eu falei: pode tirar uma foto? Claro que pode. Aí tirar uma foto. Aí quando ele estava saindo, eu falei: vem cá, bebê. Melhor reconhecer logo, bebê. Não estou ameaçando não, tá? Mas não precisa esperar a doença para reconhecer que Jesus é a cura. Não precisa de dor para reconhecer que você precisa dele. É só você reconhecer que mais importante do que a roupa que você veste é o Deus que guarda o teu coração. Que mais importante do que quem você é quem Ele é e o que Ele fez por você. O nosso orgulho, quando quebrado, revela de nós a melhor parte, o lado que depende de Jesus de maneira completa. A humilhação é a melhor escola da vida do homem. A humilhação retira da gente o que é a essência. É o que recupera a nossa humanidade. É o que faz a gente olhar pra gente e dizer quem somos de maneira nua e crua. Eu sei do que eu estou falando para você, porque já passei pela humilhação. E não foi no ministério, foi na minha vida mesmo. Mas essa história a gente deixa para outro dia, porque hoje você pode acelerar todo esse processo com uma oração. Jesus não precisa de tempo difícil para reconhecer que o Senhor acalma a tempestade. Não precisa de dor para reconhecer que o Senhor é a cura. Não precisa de crise para saber que o Senhor é a solução. Hoje eu reconheço: Tu és o meu Deus e o meu Salvador, e eu não sou nada sem o Senhor. Se você precisar voltar para Jesus, volte hoje. Se você precisar entregar a sua vida para Jesus, entregue hoje. Olha que loucura, você consegue entregar para Jesus de graça, mas você vai ter que reconhecer que foi o teu pecado que colocou Ele na cruz. É difícil, né? Porque a gente diz: nossa, sou bom. Bom nada, ruim. Você é ruim. Fala para o irmãozinho do lado, fala: você é ruim. Fala para a esposa, está baseado na palavra. Pode falar, tá vendo? Não estou falando, é Jesus. É isso.
Eu vou fazer a pergunta. Se a sua decisão for sim, você vai levantar a mão. Olha que incrível. Mexe no orgulho, trabalha no nosso orgulho. Mas sabe qual que é a loucura? Para tomar decisão não tem que ficar bom. Não tem que melhorar na hora. Explica melhor. É que a gente diz, o dia que eu for bom, eu faço. Você nunca vai ser. Então, é reconhecer que você precisa de Jesus até para melhorar. Eu preciso de Jesus até para amar. Eu preciso de Jesus até para perdoar. Eu preciso de Jesus para tudo. Amém? Eu vou perguntar. Se você quer tomar essa decisão, você vai levantar sua mãozinha. 1, 2, 3. Não, muita gente. Não. Muita gente ruim no ambiente. Não, alguém entendeu errado. Alguém entendeu Black Friday. Não, irmão. Eu estou convidando você para morrer. O evangelho é não vivo mais eu, Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é para você, Tem certeza? Se você estiver aqui, você levante a mão. Se você estiver na tua casa, onde você estiver, fecha o olhinho. Se quiser dobrar o joelhinho, pode dobrar também. Mas às vezes no Uber não vai pegar bem, né? No ônibus, no trabalho, deixa pra lá. Depois você toma, né, dobra o joelhinho. Mas se você estiver tomando a decisão, deixa no comentário que você tomou a decisão. A gente quer orar por você e quer te ajudar a continuar a caminhar. Aqui, você vai levantar a mão. Tem certeza? Eu vou perguntar de novo, tá? Double check. Prova real. Nós não estava combinado de ter tanta gente ruim junto. 1, 2, 3. Fique de pé, por favor. Se tiver alguém perto de você que está tomando essa decisão e você a conhece, ama ela, dê um beijo nela, dê um abraço nela. Fala para ela, essa é a melhor decisão da sua vida. Você não tem ninguém para te abraçar aí, né, lindo? Sinta-se abraçado agora pelo bem-vindo. Somos tudo igual, precisamos de Jesus da mesma forma. Que bom que você entendeu. Que bom que você aproveitou a fase ruim, as coisas difíceis da caminhada para tomar a melhor decisão da sua vida. Se essa é a razão, você vai fechar os teus olhinhos agora e você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra. Diga comigo quem está tomando a decisão. Diga, Senhor Jesus,